Para você que quer aprender a furar a caderneta de vacina na DSIC, esse é o momento. Essa furação que eu vou ensinar para vocês é que eu peguei uma caderneta que eu estou produzindo e eu vou ensinar vocês a furar com a furação espaçada, aquela furação que tem um espaço no meio entre os furos. Aqui a DSIC ela tem 12 botões, 12 pinos para poder fazer furação. Vou tentar mostrar aqui para vocês aqui o meu gabarito. Essa furação espaçada que eu falo é essa aqui, ó, que tem um espacinho no meio, tá? E em cima fica 5 furos, embaixo 5 furos. Esse aqui é a configuração que eu uso, tá? Para furação espaçada na DSIC. A gente vai desativar os pinos 6 e 7 dela, tá? E o segundo risco da régua com o número 12. Eu vou ensinar para vocês aqui mostrando direitinho que segundo risco é esse. Ou para quem achar mais fácil, aqui eu coloquei depois de testes, né? Você puxar a régua 15 vezes. Para quem achar dessa forma mais fácil, faz o gabarito assim. Esse aqui é o gabarito do miolo, tá? A folha 14,8 por 21. Observação aqui importante, eu sempre uso o airô 3/4. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, para não esquecer, vamos desativar o pino 6 e 7, que foi o que tá aqui no meu gabarito, que eu coloquei para vocês. Depois eu pauso, coloco aqui direitinho para vocês printarem. Os 5 primeiros ficam ativos, desativo o 6 e o 7, e os outros 5 últimos vão ficar ativos, todos empurrados aqui para dentro, tá? Esse é o modelo da DSIC. No meu gabarito, eu digo segundo risco da régua com o número 12. Lembrando que esse risco da régua é essa régua móvel aqui, tá? Eu não vou falar sobre o risco de fora. Eu tô falando do risco de dentro. Então, o segundo risco eu começo a contar desde o primeiro aqui, ó. Esse primeiro que tá em cima do número 7, eu conto como 1, 2. Esse é o segundo risco da régua que eu tô dizendo. Ele vai ter que estar alinhado com o número 12, que é o que tá no gabarito. Lembrando, gente, que o gabarito eu fiz depois de bastante teste, tá? A gente vai fazendo testes, vai vendo as definições certinho de como usar. Então, eu tô passando para vocês para facilitar, porque você já pode fazer o gabarito direto. Você separa uma folhinha, né? E faz o seu gabarito, o que vai ajudar muito na hora de furar. Depois você vai gravar, você não vai nem usar mais o gabarito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha régua até colocar o segundo risquinho da régua móvel no 12, tá vendo? O segundo risquinho, que é dessa régua móvel, alinhado com o 12. Essa é a configuração para furar miolo, tá? Qualquer miolo A5 que você queira fazer com esta furação espaçada no meio, você usa do mesmo jeito. Se você for fazer uma agenda, um caderno, um bloco grande de anotações, que seja furado na lateral, vai ser do mesmo jeito. A gente vai começar a furar, então aqui a gente vai virar nosso miolo da caderneta dessa forma, que é a forma correta de você colocar para começar a furar. Por quê? Eu vou pegando aqui, ó, e eu vou colocar a folha dessa forma. Lembrando que essa parte da caderneta é a parte que vai ficar para fora. Eu já posiciono aqui o airô que eu vou usar, tá? 5 elos, o espacinho 5 elos, tá? Isso aqui não precisa se preocupar, você pode mover se na hora de colocar não der certo, tá? Eu corto meu airô com este alicate, um alicate que você compra em casa de ferramenta mesmo. Ele é o alicate de corte. E a gente vai começar a furar. Eu vou furar algumas folhas para vocês verem. Eu tô com o celular na mão, vou furar com uma mão só aqui para tentar mostrar. E aí eu não vou furar ela toda, vou mostrar no final, na hora da capa, eu mostro furando também. Isso é para não alongar demais o vídeo, tá, gente? Então, aqui a folha tá posicionada, eu abaixo, a alavanca tá no final, eu coloquei só uma folhinha para mostrar. A gente tira aqui e a folha tá furadinha. Ó, certinho com o gabarito. Aqui a gente vai colocar no airô. E você vai fazer isso com todas as folhas, furando de pouco, tá? Porque que ela chega um momento que ela não aguenta. Se você furar de muita folha, né? O recomendado é furar dependendo da gramatura do papel, umas 2, 3 folhas.
Eu sei que demora, né? Eu normalmente furo com 5, né? Mas eu não aconselho muito se for uma demanda muito grande. Aqui eu peguei umas 4 folhinhas e vou furar. Ela tá querendo levantar. Isso é porque eu tô com uma mão só e tentando fazer o vídeo, tá? Eu ainda não tenho o tripézinho aqui, então fica assim, dá super certo. Uma dica aí pra vocês que estão começando, o mais importante na hora que você furar aqui, depois que você faz o gabarito, que você já sabe como colocar, posicionar a régua, fica muito mais simples. O que você tem que ver é se a folha encostou até o final, porque às vezes os dentinhos da encadernadora pode ficar um pouco para baixo, e aí quando você coloca a folha, você acha que encostou e não encostou totalmente, fura errado, tá? Eu sempre olho aqui no final se está encostado, aqui do outro lado também, tá? Se tiver, tá tudo ok, você pode furar. Aqui eu vou furar o bolsinho, que eu fiz de papel mesmo, tá? Ele impresso pra combinar. Ele é super facinho de fazer, depois eu ensino vocês a fazerem aqui. E ele fura com a mesma configuração do miolo, tá? Miolo furado, tá toda a cadernetinha aqui, tá? Tudo furadinho, certinho. Aqui caiu, vamos ajeitar. Agora eu vou furar pra vocês a capa, vou mostrar a configuração da capa pra vocês, tá? E é super facinho, é só no início que a gente fica um pouco com medo, um pouco perdido, mas dá super certo. E quando vocês decorarem o gabarito, vocês não vão precisar mais dele, vocês podem deixar ele guardado se um dia surgir uma dúvida, dar um branco. Gabarito pra capa, tá? Lembrando que a capa é feita maiorzinho que o miolo, né? Meio centímetro de cada lado. Então, se o miolo é 14,8 por 21, a gente vai usar 15,5 por 21,5, tá? Para qualquer produto A5, eu até coloquei aqui modelo A5 lá em cima. Então, qualquer coisa no A5 que você for fazer e quer usar essa configuração, essa furação, você vai usar o mesmo gabarito. Aqui eu coloquei número 6 da régua com o número 11. Ou, para quem gosta de só puxar a régua a quantas vezes forem preciso, 16 vezes vai ser nesse caso, tá? Lá no miolo são 15 vezes, aqui no gabarito da capa são 16 vezes, para quem gosta, que acha mais fácil dessa forma. Eu já me acostumei, né, indo pelo número, então eu acho bem mais simples assim. Então, o que eu vou fazer? Lá eu digo número 6 da régua, né, com o número 11. Lembrando que eu tô sempre falando, essa primeira configuração, sempre usando a régua móvel, tá? Então, o número do 6 da régua tá aqui, número 6. Eu não disse sexto risco ou risco número 6, eu não disse isso. Eu disse número 6 da régua com o número 11. Então, eu tenho que igualar aqui. Vai puxar apenas uma vez, tá vendo? Igualou o número 6 da régua com o número 11. E é assim que vai ser a configuração. Aqui em cima não muda nada, tá? E agora é só furar a capa. Lembrando que a capa a gente coloca assim. Essa é a capa da frente da caderneta, tá? Quando eu for furar a capa de trás, né? Ela vai ser furada assim, com a guarda pra cima, tá? Ao contrário, assim. Eu vou mostrar pra vocês na hora de furar. Aqui eu já furei a capa. Como eu tô só com uma mão pra filmar e a outra pra encadernar, eu tive que dar uma pausa no vídeo, tá? Mas é sempre lembrando aqui, ó, lembrando mais uma vez que tem gente que esquece, coloca a capa igual o miolo até o final. Se ficar assim, não encostou, tá vendo? Não tá encostado. Quando você furar, vai furar bem na ponta da capa, você perde a capa, tá? Então, tem que encostar até lá no final, até entrar toda a capa, tá? A minha encadernadora, minha Decim, que eu judiei bastante dela, ela soltou uma peça lá dentro, eu não sei se é uma mola, tá? Então, assim, é a Decim que ela funciona muito bem para produções, até uma produções grandes, eu faço bastante caderneta e agenda aqui, mas se a sua produção aumentar muito, você vê que tem muita coisa, o ideal é uma encadernadora maior ou um profissional.
Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Lembrando que a contracapa, que é a capa de trás, ela tem que ficar assim, com a guarda pra cima. Guarda essa parte interna da capa, tá? Ela tem que ficar furada assim. Por quê? Porque se você furar assim, como a capa, vai dar errado. Ficaria assim. Então, vai ser errado a furação. Quando você colocar a montagem e fechar, o que vai ficar pro lado de fora é a guarda. Por isso que a gente sempre observa que ela tem que ser furada assim. Por quê? Quando eu fechar o aerô, eu vou fechar a minha capa, vai dar certinho. Então, é assim, eu faço isso, ó, para verificar. Então, a capa é com a guarda pra cima. Aqui, tá vendo, gente? Agora sim, ó, tá certo. Tem que ser os furos, se você colocar uma do lado da outra, os furos tem que estar paralelos, assim, tá? Então, a gente vai colocar. Aí você pensa, nossa, mas Samantha tá errado. Não tá errado. Eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês. Eu vou encadernar, né? Vou fechar o aerô aqui. E quando eu abrir a capa, vai estar certinho, tá vendo? Eu vou fechar o aerô e mostro pra vocês. Aqui já na parte de trás, né, do D5, eu vou mostrar aqui embaixo, ó, tá bem encostado, tá? Ó, encostadinho. Eu vou fechando, eu vou baixando a alavanca devagar. Baixo um pouquinho, tiro o óleo. Vou baixando até fechar tudinho e ficar redondinho. Aqui, o que eu disse pra vocês, é por isso que é furado dessa maneira, tá? Eu abri ela aqui pra vocês verem. Ó como que fica. Então, fica bem certinho. Aqui eu coloco o bolsinho, coloco umas informaçõezinhas aqui para cuidados, né? Aqui, como ele não nasceu ainda, eu deixo um espaço para mim colar foto, espaço para os dados do nascimento, dados pessoais, consultas. Eu ponho um espaço a mais para anotações, tá? Isso você que cria, do jeito que você acha que fica legal. A folha é personalizada, são as folhas extras que a gente chama. Aqui já começa a caderneta, essa aqui já é a terceira edição, né? A última edição que saiu, final de 2021. Então, a caderneta toda completinha, tudo certinho, tá? É super fácil, tá vendo? A furação. Ó, a capa certinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se querem aprender a furação de mais alguma, furação diferente. Eu dei uma retomada no vídeo aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Deixa eu tentar focar. Aqui, ó, na nossa encadernadora, antes de fechar, você tem que marcar qual você quer pra poder furar. Eu uso o aerô 3/4, mas eu sempre coloco um pouquinho antes. Normalmente centralizado, porque ele fica bem fechadinho. Aqui eu já notei que se eu deixo bem centralizado, ele fecha, mas ele fica levemente aberto. E aí, dependendo do jeito que a cliente fizer com a capa, pode ser que solte. Eu não gostei do resultado, então eu sempre faço assim. Se eu for usar para agenda, que a gente usa um quarto, eu sempre coloco no meio, do um oitavo e um quarto, fica no meio dos dois, tá? Eu faço dessa forma. Isso é uma dica que eu dou, vocês façam testes. É só com teste pra gente poder se adaptar, ver o melhor jeito da gente trabalhar. E olha que lindeza, gente. Eu tô usando aqui a câmera com flash pra ver se fica mais claro, tá? O meu ateliê não é muito bem iluminado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar filmar pra vocês o livro, tá? Eu tô com um livro aqui também no mesmo tema. Vou tentar filmar pra mostrar como que é a furação, as medidas que eu uso, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Peçam aqui nos comentários o que você quer aprender com a D5, né? O que você quer aprender a furar com ela. E é super fácil trabalhar com a D5. Depois que você acostuma, que você já começa a trabalhar, já começa a aprender a fazer os seus próprios gabaritos, né? A forma que você quer furar, o espaço que você quer dar na furação. Gente, essa furação a gente faz do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser fazer 3, 3, 3, assim a gente pode fazer. A gente que escolhe isso e a gente tem que fazer teste. Como que é o teste? É pegar uma folha de dentro do mesmo tamanho, né? Pega uma folha branca aí para você fazer de gabarito.
uma folha no mesmo tamanho da capa, né, do seu produto, do seu projeto, e aí você vai fazer os testes, você vai medir, você vai colocar na encadernadora, vai furar, vai anotar. Se deu certo, você anota a configuração que for preciso anotar. Qual que é o risco que vai ali, que numeração, quantas vezes você puxa a régua, tudo isso. Qual pino você ativa ou desativa, tudo isso você tem que mencionar no gabarito, porque se daqui a 2, 3 semanas você for fazer novamente, você não vai esquecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. E esse vídeo é para você que está iniciando na encadernação personalizada com a D-Sync e tá louca para dicas, né? Para esse ensinamento aí ao usar ela. Quem quiser me seguir lá no Instagram, tá? O @personalizadosamantha. Tenho um stories lá, um favorito do stories, que eu sempre posto as dicas lá também, tá? Vídeos curtos de dicas, porque lá não cabe muito, né? Só aqui no YouTube. E se você gostou e você gosta desse conteúdo e você quer aprender mais, quer saber mais dica, já dá uma curtida aí, dá seu like, né? E siga o canal, que isso ajuda demais. Compartilha com aquela amiga sua também que precisa aprender, que quer comprar uma encadernadora dessa, mas morre de medo de não saber usar. E se você quer começar nesse ramo de encadernação personalizada e não tem muito dinheiro e não tem muito espaço para comprar uma encadernadora grande, né? Você tem que trabalhar com a D-Sync se você quiser fazer cadernos e agendas, planners também. E siga esse canal para você sempre ter dicas, sempre ficar antenado, ativa o sininho. E é isso, gente. Beijão.